Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Este é o canal Tárcio Brandão, apenas um publicano, onde nós difundimos aqui a palavra do Senhor, com ensinamentos, com revelações, mas principalmente tudo baseado na palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito, deixa aí a sua inscrição. Abaixo desse vídeo você vai ver um botão inscrever-se. Basta clicar e você já estará inscrito e estará me ajudando bastante. Se ao final desse vídeo você gostar do conteúdo, você pode deixar o seu curtir e compartilhar com outras pessoas, com a sua família, com os seus amigos, enfim. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu quero falar a respeito do reino de Deus. Qual é a visão de Jesus sobre o reino de Deus para as nossas vidas? E eu quero ler o texto que está lá em Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21, que vai dizer assim: E interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir, o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E algumas traduções está dentro de vós, está escrito dentro de vós. Isso é interessante, porque a gente tem, vou dizer um defeito, essa incumbência de tentar buscar o reino de Deus do lado de fora. Como assim, evangelista, do lado de fora? Pois bem, às vezes as pessoas estão na sua congregação, na sua igreja, tem ali o seu pastor, seu líder, mas sempre ela tem buscado coisas, situações diferentes, uma palavra diferente, uma revelação diferente, um culto diferente, sendo que Jesus está falando que o reino de Deus não vem com aparência exterior. O que quer dizer isso? Não adianta você ir na igreja do fulano de tal, porque lá ele tem revelações, porque lá a igreja é bem arrumada, porque lá a igreja não tem muitos costumes, não tem muitas doutrinas, porque isso, porque aquilo, o louvor lá é melhor. Sempre buscamos referências quando se trata do reino de Deus com aparência exterior. E Jesus está falando exatamente isso. Ele está explicando, ele está ensinando para esse povo, que era o povo farisaico, os fariseus, a respeito disso, porque eles tinham esse costume, e esse canal leva esse nome, apenas um publicano, porque é justamente isso, naquela parábola que eu já expliquei aqui nesse canal, o publicano ele sabe e reconhece que precisa de Deus, ele sabe que é pecador, que ele precisa de Deus. E a palavra vai dizer que ele nem ousava olhar para o alto, enquanto que o fariseu ele se apegava à sua aparência, à sua posição social, à sua posição perante a sociedade. Até as coisas que ele fazia, ele dizia, jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo, eu faço tudo. Ou seja, ele quer convencer o mundo, quer convencer ao próprio Deus de que ele é santo, de que ele é uma pessoa respeitável, que o reino de Deus está dentro dele. Mas ele quer externar isso de uma maneira exterior. Olha as coisas que eu faço quando Jesus está falando. O reino de Deus está dentro de vós. E a gente tem essa mania de querer taxar uma pessoa, um pastor, um irmão, uma irmã, de que ela tenha ou não o reino de Deus com aparência exterior, ou seja, com aquilo que nós vemos. E Jesus está falando que é justamente o contrário. O reino de Deus não vem com aparência, ele vem com essência. Por isso que nós não podemos nos ater à estrutura, e sim à essência. Isso vale para a congregação, isso vale para pessoas. A palavra fala que
do mesmo manancial não vai deitar águas puras e águas amargas, né? Porque as duas não se podem misturar, né? Água doce não pode se misturar com água salgada e assim por diante. Então o reino de Deus, ele não vem com aparência, não é a questão da aparência, é a questão da essência, é aquilo que você transmite, é aquilo que você passa, é aquilo que você exala. Por exemplo, o cérebro, o crânio, ele é a estrutura que guarda o cérebro, ou seja, a incumbência aqui, né, a função do crânio é proteger a essência, mas o crânio nunca vai superar a essência. Não adianta você ter crânio e não ter o cérebro funcionando perfeitamente, porque o cérebro é quem comanda todas as áreas, e é isso que o Jesus está falando. O reino de Deus não é a estrutura, é a essência. Então, a estrutura serve para servir a essência e não o contrário. Por isso que eu posso passar um gelzinho aqui no cabelo, posso fazer uma maquiagem, mas se eu não cuidar da minha mente, do meu cérebro, não vai adiantar de nada. É isso que Jesus está falando. Não adianta você querer trazer o reino de Deus com aparências, quando o reino de Deus é a essência. Ok? Então não adianta eu querer buscar em pessoas aquilo que eu deveria buscar primeiramente em mim mesmo. Porque é assim, amados, o cristão ele tem um defeito. Ele consegue ver o diabo em tudo e em todos, mas ele não tem a capacidade de ver Deus na vida de outra pessoa. A maioria só vê os defeitos, só vê que aquele irmão é pecador, aquela irmã é pecadora, aquele pastor é ladrão, aquele obreiro não sei não. Por quê? Porque a gente quer ver com os olhos naturais, né? Que são pecaminosos. Então a gente tem essa capacidade de ver o defeito. Por isso que Jesus falou, primeiro tira o cisco, né? Antes de você querer tirar o cisco dos olhos do teu irmão, tira a trave que está no seu. Né? Por quê? Porque sempre queremos ver com os nossos olhos naturais aquilo que é espiritual. Por isso que você vai ver pessoas aí duvidando do irmão, da irmã, da igreja tal, da igreja tal. Por quê? Porque olha com os olhos naturais. Olha com os olhos de maldade. Se os teus olhos forem mal, todo o teu corpo será trevas. Por isso que antes de ver Deus, querer ver Deus no meu pastor, no meu irmão, na minha irmã, no cantor tal, na pessoa X, eu primeiro preciso me purificar. Eu preciso olhar para os olhos, com os olhos, né, para as pessoas com os olhos de Deus, que são os olhos de misericórdia, são olhos de amor, são olhos que não tentam, de maneira alguma, trazer juízo, mas tenta trazer à luz a justiça. E quando eu quero trazer à luz a justiça, eu preciso ir na palavra. E que para mim a palavra tenha fruto, tenha vida, eu preciso ter ela exalando na minha vida. Eu preciso ter o reino de Deus vivo dentro de mim para externar, para manifestá-lo no mundo exterior. Se eu quero ver Deus na vida de outras pessoas, primeiramente eu preciso achar Deus dentro de mim. Por isso que você vai ver pessoas pulando de igreja em igreja, buscando revelações, buscando uma palavra profética, buscando uma palavra de vitória, buscando uma palavra de bênçãos financeiras, né? E você vai encontrar, né, pessoas que vendem isso, vendem o reino de Deus como uma coisa que é exterior, vendendo bênçãos exteriores, quando a palavra está falando. O reino de Deus não vem com uma aparência exterior, ele é interior, ele é essência, ok? Então, que você receba essa palavra e você aprenda a buscar a Deus dentro de si, porque buscando Deus dentro de você, aí você vai poder ver Deus agir em todas as coisas, até quando Ele trazer o juízo. Que Deus abençoe a sua vida, até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus!